Olá, amigo concurseiro, tudo bom? Eu sou a professora Janaína Madruga, sou enfermeira e eu estou aqui para conversar com você, que é das mais diversas áreas de saúde e que está tentando, almejando a sua vaga no concurso público, mas que acha que SUS é aquela pedra no caminho ou que SUS é muito complicado e eu não consigo assimilar. Então, a gente vai estudar SUS de forma direcionada, compreendendo os conteúdos que mais costumam ser cobrados e direcionando o que é que eu preciso focar, quais são as principais pegadinhas ou como as bancas costumam estar cobrando os editais. Então, para começar, a gente vai responder 9 questões de concursos do ano de 2017 de temas variados, ok? E aí, tá preparado? Vamos começar! Bom, quando eu começo a estudar a legislação do SUS, eu preciso entender em que contexto histórico o SUS nasce. Como esse sistema foi criado, como chegou esse sistema no Brasil. E aí eu preciso entender a evolução histórica da saúde no Brasil. O que eu preciso inicialmente que você foque é: o SUS ele foi criado no ano de 1988 com a Constituição Federal. Então, quando saiu a Constituição Federal, saiu também a criação do Sistema Único de Saúde. Esse Sistema Único, ele foi fruto de um movimento popular, fruto de uma reforma sanitária, é uma construção popular. O documento que institucionaliza o SUS no Brasil é a Constituição Federal. Então, eu preciso saber de Constituição Federal o que costuma cair. Então, do artigo 194 ao artigo 200, eu preciso saber. O artigo 194 e 195, ele vai estar falando sobre Seguridade Social, que é saúde, previdência e assistência social. E do artigo 196 ao 200, ele vai estar falando de saúde propriamente dito. Bom, passou 88, no ano de 90 a gente vai ter a regulamentação do SUS. Fica ligado, o SUS é criado em 88 e em 90 ele é regulamentado através das leis orgânicas da saúde. São duas leis, a Lei 8.080 e a Lei 8.142. Então, essas leis orgânicas da saúde sempre são abordadas em concurso público. Vamos ver também que no ano de 2011, o Decreto 7.508, ele vai regulamentar a Lei 8.080. Ele vai estar falando sobre a organização do SUS, sobre o planejamento, a assistência e a articulação interfederativa. Em 2012, saiu a Resolução 453 e essa resolução ela vai estar falando sobre os conselhos de saúde. Então, nós veremos no curso, aula a aula, lei a lei, cada conteúdo desse. E hoje eu trouxe questões desses conteúdos para a gente estar começando a entender o que mais costuma ser cobrado, ok? Então vamos começar a primeira questão de hoje. A primeira questão de hoje é uma questão do ano de 2017 da FUNRIO, CESAL. E ela começa dizendo assim: um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema, caracteriza. Olha, essa é uma questão típica, é uma questão da Lei 8.080, é uma questão que aborda o artigo 7º, artigo esse muito cobrado em prova, certo? Esse conceito que ele traz aí, um conjunto de ações e serviços individuais e coletivos exigidos para cada caso. Olha só, eu estou pensando na saúde de cada indivíduo, na necessidade de cada pessoa. Por esse texto, ele está falando de quê? A opção A fala de integralidade da assistência. Você provavelmente já ouviu falar de integralidade. Integralidade é aquela assistência completa, aquela assistência que vê o indivíduo como um todo, que vê a sua dimensão física, a sua dimensão psíquica e também a sua dimensão social. Então, quando eu estou lá no meu plantão atendendo o paciente, eu não vou tratar o paciente como fulano de tal que tem um pé quebrado. Não, ele é um indivíduo que está submerso a uma realidade cultural, a uma realidade social, a uma realidade psíquica. E todos esses fatores, eles exercem influência na vida deste indivíduo. Então, a integralidade, ela diz que o SUS tem que dar uma assistência
completa ao indivíduo. Então, esse conceito, um conjunto que vai olhar a necessidade de cada caso, ele está falando sobre o quê? Ele está falando justamente sobre integralidade. Olha, ele vai olhar a necessidade de cada caso, eu vou considerar a sua necessidade. Seja você no universo de uma cidade, mas ele atende caso a caso, pessoa a pessoa. Na letra B, ele dizia assim: universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Olha, universalidade significa o quê? Que todos os cidadãos brasileiros terão direito à assistência à saúde. Isso foi uma conquista lá na Constituição Federal, porque antes do SUS, nem todos tinham acesso. Para que eu tivesse acesso à saúde, eu precisava contribuir, eu precisava ser de zona urbana. Então veio a Constituição dizendo, olha, seja de zona rural ou urbana, contribuinte ou não contribuinte, a saúde ela vai ser um direito de todos. Todo cidadão tem direito à saúde. Então, quando eu digo, olha, todos têm direito à saúde, isso é universalidade. Então, o enunciado, ele está falando de integralidade. Ele não está dizendo que todos terão acesso. Se ele dissesse, saúde é um direito de todos, todos conseguem adentrar os serviços de saúde, aí sim seria universalidade. A letra C fala da preservação da autonomia das pessoas. Quando o indivíduo ele encontra-se no estado de enfermidade, ele não perde a sua autonomia. Ele está no processo de adoecimento, mas ele ainda tem o seu direito de ir e vir, ele ainda tem direito de exercer domínio sobre o seu estado de saúde, ele ainda tem direito de saber qual medicamento ele vai tomar, quais os exames, qual o efeito. Então, ele não perde a sua autonomia. A letra D aborda descentralização político-administrativa. Presta atenção numa coisa. Antes de criar o SUS, a saúde no Brasil ela era centralizada. As decisões costumavam acontecer a nível federal. Quando o SUS foi criado, disseram assim, olha, nós vamos descentralizar. E o que é isso? É dividir a gestão do SUS. Município, Estado e União, eles gerenciam a saúde. Então, a descentralização está relacionada à gestão. Divide a gestão do SUS entre município, Estado e União. Cada um tem um poder de gerência e cada um ele tem competências específicas. No município, quem vai responder pela saúde? Secretaria Municipal. No Estado, Secretaria Estadual. Na União, o Ministério da Saúde. A letra E fala de hierarquização do sistema de saúde. Se você pensar na palavra hierarquia, hierarquia lembra classes. Então, a hierarquização divide a saúde em níveis de assistência ou níveis de complexidade. Quais são os níveis, Janaína, que eu vou encontrar no SUS? Eu tenho a atenção primária, secundária e terciária, também chamada de baixa, média e alta complexidade. Na atenção primária, uma equipe geral resolvendo problemas gerais. Na atenção secundária, eu vou ter as especialidades e na atenção terciária, eu tenho a alta complexidade, altos recursos tecnológicos e a equipe multidisciplinar. Então, olha só, uma questão que você consegue revisar vários conceitos, mas na questão 1, ele está falando de integralidade da assistência. Gabarito, letra A. Vamos seguindo, sei que você já está conseguindo acompanhar aí o raciocínio. Questão 2, também uma questão de 2007 da FUNRIO, da CESAL. E ele vai estar dizendo assim, serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinada ao Conselho Nacional de Saúde, integradas por ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. Olha aqui para mim, preste atenção. Quando eu estou falando de comissões intersetoriais, ele está lá no artigo 12 da Lei 8.080. A Lei 8.080 vai falar de algumas comissões, entre elas a intersetorial.
pega o nome intersetorial, entre setores. Então, ela é formada por ministérios, por órgãos competentes e pela sociedade civil. Eu tenho uma comissão intersetorial no Brasil, então ela é de âmbito nacional. Continua lendo a questão. Ele diz assim: as comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS. Bom, avalie se a articulação das políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais abrangerá em especial, entre outras, as seguintes áreas. Preste atenção, galera. Comissão intersetorial é formada por ministérios, órgãos competentes e sociedade. Ela é uma para o país todo, então ela é de âmbito nacional. Se ela é de âmbito nacional, ela responde a que conselho? Ao Conselho Nacional de Saúde. Janaína, nessa comissão intersetorial vai se falar o quê? Se debate o quê? Na comissão intersetorial, eu vou falar sobre áreas não compreendidas no SUS. Áreas que o SUS sozinho não tem domínio e por isso ele precisa buscar outros setores, porque são áreas que relacionam-se com a saúde, mas que não é o domínio acadêmico do SUS, não é o domínio científico, não é o campo específico, tranquilo? Então, que áreas são essas? Quando você está lá na Lei 8.080, a comissão aparece no artigo 12, no artigo 13 a gente começa a ver quais são as áreas que a comissão intersetorial atua. Então, olha só as afirmativas que ele está. No primeiro item, ele vai citar alimentação e nutrição. Alimentação e nutrição tem relação com a saúde? Tem. Mas o SUS define sozinho sobre alimentação e nutrição? Para criar uma política de alimentação, eu preciso saber como é a renda, como é o modo de vida, como é a disposição de alimentos para a população. Então, alimentação e nutrição é sim uma política a cargo das comissões intersetoriais. O segundo item aborda o saneamento e meio ambiente. Saneamento tem relação com a saúde? Tem. Meio ambiente tem relação com a saúde? Tem. O SUS pode sozinho criar uma política de saneamento e de meio ambiente? Não. Então, ele precisa buscar outros setores. Logo, este é um tema debatido nas comissões intersetoriais. O terceiro tópico é a vigilância sanitária e a farmacoepidemiologia. Para debater sobre vigilância sanitária e farmacoepidemiologia, o SUS também se articula com outros setores. É uma área da comissão intersetorial. O item 4 aborda ciência e tecnologia. Gente, a ciência e a tecnologia tem relação com a saúde? Total, os equipamentos, as novas descobertas, as pesquisas otimizam o nosso processo de trabalho com a saúde. Então, tem relação com a saúde, mas o SUS precisa se articular com outros órgãos e setores. Também é uma área de abrangência da comissão intersetorial. Então, todos os itens aí estão corretos. Na Lei 8.080 vai aparecer mais dois itens, que seria saúde do trabalhador e seria formação de recursos humanos. Então, lembra, a Lei 8.080 aborda a comissão intersetorial, áreas não compreendidas no SUS, por isso ele vai se articular com outros órgãos, com outros ministérios. Beleza? Siga em frente. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, ela também é uma questão do ano de 2017, da banca AOCP da EBC. Preste atenção, ele começa dizendo assim: o processo bem-sucedido de descentralização da saúde, lembra? Descentralização, dividir a gestão do SUS. Promoveu o surgimento de conselhos regionais, conselhos locais, conselhos distritais de saúde, incluindo os conselhos dos distritos sanitários especiais indígenas, sobre a coordenação dos conselhos de saúde da esfera correspondente. Assim, os conselhos de saúde são espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde. De acordo com a Resolução 453 de 2012, assinale a alternativa correta. Olha lá. Dá uma olhadinha aqui em mim, preste atenção.
Os conselhos de saúde, eles foram criados em 1990, a partir da Lei 8.142. Qual é a ideia do Conselho de Saúde? Ele é uma instância colegiada, é um grupo onde as decisões são tomadas em comum acordo e ele existe para estar propondo estratégias, acompanhando a execução da política, fiscalizando, vendo a questão econômica, a questão financeira, vendo se a política de saúde está sendo executada, como ela está sendo executada. Ou seja, ela acompanha o dia a dia da saúde nas 3 esferas de governo. Eu tenho o Conselho Municipal, o Conselho Estadual e o Conselho Nacional de Saúde. Foram criados na Lei 8.142/90 e a Resolução 453 é uma resolução de 2012 e ela vai falar só sobre conselhos de saúde. Então vamos ver o que é que a questão traz para a gente acerca de conselho. Na letra A, ele diz assim: o Conselho de Saúde é uma instância colegiada, consultiva e provisória do SUS, em cada esfera de governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, com composição, organização e competência fixada na Lei 8.142/90. Preste atenção, galera. Qual é o erro dessa questão? Conselho de Saúde é uma instância colegiada? Sim, é uma instância colegiada. Um grupo onde as decisões são tomadas em comum acordo. Mas ela é consultiva? Não. Ela é uma instância colegiada deliberativa. Tem poder de decisão. Se eu sou gestor e eu quero aprovar um projeto, eu preciso encaminhar para o Conselho de Saúde. Se o Conselho de Saúde examinar o projeto e não aprovar, eu não posso colocar ele em prática. Ou seja, o que é que você percebe daí? O Conselho de Saúde tem poder de decidir. Ele pode aprovar contas ou vetar contas, aprovar projetos ou reprovar projetos. Ele tem poder de decisão, tem poder deliberativo. Então, o correto seria, é uma instância colegiada deliberativa. Aí ele continua dizendo que é provisória. Presta atenção, o conselho vai existir para sempre. Ele é um mecanismo de participação popular. Ela é uma instância onde a população pode reivindicar, pode acompanhar, pode fiscalizar. Então, ele vai existir de forma provisória? Não. A própria Lei 8.142, a Resolução 453, também reafirma. É deliberativo e é permanente do SUS. É um mecanismo de controle social. Então, essa letra A aí tem 2 erros. Quando diz que é consultiva, quando diz que é provisória. Vamos em frente? Afirmativa B. O Conselho de Saúde, embora não seja uma instância colegiada, apresenta características deliberativas e permanente do SUS em cada esfera de governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, com composição, organização e competência fixado na Lei 8.080/90. Eu acho que você já conseguiu perceber a pegadinha dessa questão. Essa letra B diz assim, ó, embora não seja uma instância colegiada. Opa, você já aprendeu, Conselho de Saúde é uma instância colegiada. Então, logo de cara, ele traz o primeiro erro. Mas se você continuar observando, tem um segundo erro aí. Ele diz que apresenta características deliberativas. O conselho não tem características deliberativas. Ele é deliberativo. É deliberativo. E tem um terceiro erro, porque ele diz que as competências do conselho está fixada na Lei 8.080. Não, as competências do Conselho de Saúde são fixadas na Lei 8.142/90, porque a Lei 8.142 é quem fala de participação popular, é quem cria, lá em 90, as instâncias colegiadas, que são os conselhos e conferências. Vamos seguir? Letra C. Na instituição e reformulação dos conselhos de saúde,
O Poder Judiciário, respeitando os princípios da democracia, deve acolher as demandas da população, aprovado nas conferências e em consonância com a legislação. Bom, quando a gente fala de instituição e reformulação dos conselhos de saúde, eu estou na segunda diretriz da Resolução 453. A resolução é dividida em 5 diretrizes e a segunda fala só sobre a instituição e a reformulação dos conselhos de saúde. Mas há um erro aí nessa letra B, porque ele diz assim, olha, na instituição, na reformulação dos conselhos de saúde, o Poder Judiciário vai acolher as demandas da população. Gente, quem acolhe a demanda da população, quem vai acolher o que a conferência decide, não é o Poder Judiciário, é quem? É o Poder Executivo, é o gestor que tem que acompanhar o que foi decidido em conferência, quais serão as metas, quais serão as ações. Então o erro aí é quando ele diz o Poder Judiciário, o certo seria o Poder Executivo, é a gestão que acompanha. Tranquilo? Outra pegadinha, né? Vamos para a letra D. Como subsistema da assistência social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias, no controle da execução das políticas de saúde, inclusive em seu aspecto econômico e financeiro, sendo um órgão eminentemente consultivo. Galera, 2 erros gritantes aí, preste atenção. Quando você pega a questão, ele diz que o Conselho é um subsistema da assistência social. Falso! Conselho de Saúde é um subsistema da Seguridade Social. Da Seguridade Social. E o outro erro gritante é quando ele diz, é um órgão eminentemente consultivo. E você já aprendeu aqui comigo que o Conselho de Saúde ele é permanente, ele é deliberativo. Ele não é um órgão de consulta, é um órgão que decide. Então, 2 erros nessa letra D. Letra E. Vamos seguindo. Como subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e na proposição de estratégias, no controle da execução das políticas de saúde, inclusive em seu aspecto econômico e financeiro. Olha, essa afirmativa traduz aquilo que o Conselho é. É um subsistema da Seguridade, atua na formulação de estratégias, na proposição de políticas, controlando a execução das políticas, vendo inclusive a questão econômica, a questão financeira. Ele acompanha as contas, ele aprova os relatórios. Então essa letra E é a correta. Ufa, Janaína, que escalada, né? Então a gente precisa estar atento, olhar questão por questão, porque quais pegadinhas apontam. Muitas vezes o texto da lei está lá, ele troca a palavra para tentar lhe confundir. Beleza? Então, o Conselho é um órgão permanente, deliberativo, subsistema da Seguridade Social. Vamos seguir? Próxima questão, a questão 4. A questão 4, ela vai falar da Lei 8.142 e ela ainda continua falando das instâncias colegiadas do SUS. Diz assim, a Lei 8.142/90 instituiu 2 instâncias colegiadas para participação da comunidade na gestão do SUS em cada esfera de governo, a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Dessas instâncias participam os seguintes segmentos da sociedade. Preste atenção numa coisa. A Lei 8.142, ela instituiu as 2 instâncias colegiadas, o Conselho de Saúde e a Conferência de Saúde. A Conferência de Saúde, ela já existia, mesmo antes da Lei 8.142. Mas essa lei, ela vai trazer aquela obrigatoriedade. Ela vai dizer que a conferência, ela vai acontecer a cada 4 anos. Então, ela formaliza a conferência como uma instância colegiada do SUS, que acontece a cada 4 anos para avaliar as políticas de saúde e propor diretrizes para a formulação das políticas. A conferência, ela vai acontecer
nas 3 esferas, no nível municipal, estadual e nacional. O Conselho de Saúde, você já viu, ele vai estar atuando na proposição de estratégias e controlando a execução, ok? A questão fala sobre a composição, quem é que vai estar lá participando dos conselhos e participando das conferências. Então, no item 1 ele diz, prestadores de serviço. No item 2 ele fala, profissionais da saúde. No item 3, usuários dos serviços de saúde. E no item 4, representantes do governo. Então, quando a gente começa a falar sobre essa composição, quem pode fazer parte dos conselhos, quem pode fazer parte da conferência, isso é chamado de composição paritária. Na composição paritária, eu terei representantes. Representante de usuário, representante de trabalhador da saúde, representante de prestadores de serviço e representantes do governo. Existe uma porcentagem, é dito assim, usuário corresponde a 50% dos conselhos de saúde, trabalhador da saúde corresponde a 25%. Prestador de serviço e governo ou gestor corresponde aos outros 25%. Então, se eu somar os segmentos, eu tenho 100%. Por que esse nome paritária? Porque 50% representa os usuários e os outros segmentos, se eu somar, também vai dar 50%. Então, é páreo a páreo. A quantidade de usuários é proporcional à soma dos demais segmentos. Grava isso, gente. Usuário é 50%, trabalhador 25%, prestador de serviço e gestor somam 25%. Então, a questão aí está com todas as afirmativas corretas. 1, 2, 3 e 4. Tranquilo? Vamos seguindo. Próxima questão. Na próxima questão, ele vai estar abordando a Constituição Federal. Eu preciso, na Constituição, estudar do artigo 194 ao artigo 200. Essa questão específica vai falar sobre o artigo 199. O artigo 199, galera, ele vai estar falando sobre a iniciativa privada. Então, vamos lá? Olha a questão, olha o enunciado e acompanha comigo. Segundo o artigo 199 da Constituição Federal de 88, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Sobre esse artigo da Constituição de 88, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a errada. Então, olha só. Letra A. As instituições privadas podem participar de forma complementar do SUS, segundo diretrizes deste, mediante o contrato de direito público ou convênio, tendo preferência à entidade filantrópica e às sem fins lucrativos. Acompanha comigo. Antes do SUS, a saúde no Brasil ela era privada, funcionava na compra de serviços privados, eu pagava associações, cooperativas. Com o SUS, a saúde passou a ser pública. Eu tenho um sistema único e público de saúde. Mas digamos que um usuário necessita de um serviço que eu não tenho no SUS. Eu posso dizer, usuário, não tem o serviço, se vira? Não, porque a gente viu no começo da revisão que o SUS dá uma assistência integral. Então, em algumas situações, eu preciso recorrer à iniciativa privada. Quando eu não tenho aquele serviço na minha esfera, quando o que eu tenho é insuficiente para a necessidade da população, então a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, mas de caráter complementar, complementando aquilo que eu tenho no SUS. Quando eu vou contratar a iniciativa privada, há uma preferência. As instituições filantrópicas sem fins lucrativos, elas têm preferência de participar do SUS. Então, a afirmativa A está correta, exata, certíssima. Letra B. A destinação de recurso público para auxílio e subvenção às instituições privadas com fins lucrativos é vedada. Gente, mais uma afirmativa correta. Eu posso pegar o recurso do SUS,
os materiais, os insumos, aquilo que é do SUS e dar como auxílio à iniciativa privada que tem fim lucrativo? Não, eu não posso. Auxílio, subvenção ao privado, a Constituição diz que é vedado, é proibido. Letra C. As empresas ou capitais estrangeiros, como indústrias farmacêuticas, podem participar diretamente e sem limitações na assistência à saúde no país, sendo as principais fontes de financiamento do SUS. Galera, presta atenção. A Constituição Federal diz assim: empresa estrangeira, capital estrangeiro na assistência à saúde é vedada. Vedado é proibido. Eu não posso ter empresa estrangeira e capital estrangeiro, salvo nos casos previstos em lei. Então, quando ele diz aí, na letra C, olha lá a letra C comigo, que empresa ou capital estrangeiro, como indústria farmacêutica, pode participar diretamente e sem limitações, falso. A gente vê que é vedada a empresa estrangeira, o capital estrangeiro na assistência à saúde, salvo quando foi um caso previsto em lei. Na Lei 8.080, quando a gente tiver aula dela, a gente vai ver casos em que são previstos em lei. Beleza? Letra D, olha lá. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgão, tecido e substância humana para fim de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, o processamento e a transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Opa, está correto, certíssimo. Vai existir uma lei que vai dispor quais são os critérios para transfusão de sangue, para doação, para transplantes, doar, transplante, isso é permitido. O que não é permitido é a venda, a comercialização de órgãos, tecidos. Então, é vedado, é proibido a comercialização, todo tipo de comercialização. A letra D está correta. Então, vamos comigo, já termina, sexta questão de hoje. A respeito do financiamento da Seguridade Social, de acordo com as disposições contidas na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Olha, Seguridade Social. Janaína, eu nunca ouvi falar de Seguridade, eu sou enfermeira e quando eu estudei SUS eu não vi falar de Seguridade não. Seguridade Social eu vou encontrar no artigo 194 e no artigo 195. O 194 me diz o que é Seguridade e o 195 fala do financiamento, ok? A Seguridade, ela vai ser um conjunto de ações destinada a garantir a assistência social, a previdência social e a saúde. É uma iniciativa do poder público e sociedade. Então, vamos lá na questão. A letra A diz assim: a Seguridade Social será financiada apenas por contribuições sociais. Falso. Quem é que paga por saúde, assistência e previdência? Quem paga por saúde, assistência e previdência sou eu e você. É a sociedade, de forma direta e de forma indireta. Então, nós, sociedade, contribuímos e o recurso que nós pagamos forma o orçamento público, municipal, estadual e federal. Então, quando ele diz apenas por contribuição social, tá errada, vai ser financiada por toda a sociedade. Letra B. Sobre a receita de concurso de prognóstico, não incide contribuição social. Gente, concurso de prognóstico é um termo aplicado em atividade lotérica, atividade de loteria. Não sei se você sabia, mas quando você está lá fazendo, apostando, tentando ficar milionário, você também está contribuindo com a Seguridade Social, porque na receita de concurso de prognóstico incide contribuição. Então, na receita de concurso de prognóstico incide contribuição, uma parte vai para a Seguridade. Letra C. Incidirá contribuição social sobre a aposentadoria e a pensão concedida pelo regime geral da Previdência Social.
Pensa comigo, você que é trabalhador, eu que sou trabalhadora, a vida toda a gente contribui com a Seguridade Social, não é assim? Você vê lá no seu contra-cheque, todo mês é descontado. Então você contribuiu a vida toda. Quando você se aposentar, você ainda vai continuar contribuindo com a Seguridade? Aí não tem quem aguente, não é verdade? Então, sobre os aposentados, não incide contribuição. Então, aí, quando ele diz que incide, está falso. Não incide contribuição sobre o aposentado. Letra D. Em relação ao empregado, a empresa, a entidade a ela equiparada na forma da lei, haverá incidência de contribuição sobre a receita, o faturamento, mas não sobre o lucro. Olha só, o empregado, ele contribui para a Seguridade Social. A empresa, a entidade a ela equiparada, ela vai contribuir sobre a folha de salário, sobre o faturamento, sobre a receita e o lucro. Então, folha de salário, faturamento, receita, lucro, gera contribuição. Então, quando ele diz não incide contribuição, falso. Letra E diz assim: um dos contribuintes da contribuição social é o importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Quando a gente importa um bem, um serviço do exterior, uma porcentagem dessa importação é revertida para a Seguridade Social. Qual é a lógica? Se eu compro um produto nacional, fui lá e comprei numa empresa nacional, ao pagar por o produto que eu comprei, uma parcela vai estar indo para a Seguridade, porque a gente não viu? Faturamento, o lucro, a receita. Se eu compro um produto importado, teoricamente, deixaria de ir recurso para a Seguridade. Então, ele diz, olha, na importação de bens ou serviços do exterior, vai incidir contribuição, uma parcela será destinada à Seguridade Social. Tranquilo? Então, aí, gabarito, letra E. Vamos em frente? Mais uma. Questão 7. De acordo com as definições do Decreto 7.508, assinale a afirmativa correta. Gente, o Decreto 7.508, ele foi criado, elaborado, publicado no ano de 2011. E ele é importante porque ele vai regulamentar a Lei 8.080. Ele vai falar sobre a organização, o planejamento, a assistência e a articulação. Vamos para a letra A. A letra A diz assim: portas de entrada são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS. Gente, porta de entrada é por onde eu entro, é onde o usuário tem o seu atendimento inicial, onde o usuário tem o seu primeiro atendimento. Sofri um acidente, fui socorrida pelo SAMU e fui direcionada a uma UPA. Então, o serviço de urgência e emergência, a rede de urgência e emergência, ela foi a minha porta de entrada, onde eu tive o meu primeiro atendimento. Fui lá no PSF, então lá eu tive o meu primeiro atendimento, é uma porta de entrada. Então, porta de entrada é onde eu tenho o atendimento inicial. Na aula de decreto, a gente detalhará mais quais são as portas de entrada no SUS. Mas na questão ele falou de instância de pactuação. Instância de pactuação são as comissões intergestores. É a CIT e é a CIB. Tranquilo? E aí o decreto vai trazer uma terceira comissão, que é a CIR. Vai ser a Comissão Intergestor Regional. Então essa letra A está errada. Letra B. A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, RENASSES, compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para o atendimento da integralidade da assistência à saúde. Correto! RENASSES é uma relação nacional de todas as ações e serviços que eu vou desempenhar, que eu vou ter no SUS. Ela é elaborada pelo Ministério da Saúde e ela é atualizada a cada 2 anos. Olha o que dizia a letra C. A Conferência Nacional de Saúde, em conjunto com o Poder Legislativo,
estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização dos serviços nos entes federativos e nas regiões de saúde. Tem um erro aí. Qual é o erro? Não é a Conferência Nacional de Saúde, seria o Conselho Nacional de Saúde, certo? Então, quando ele traz conferência, está errado. Letra D. O processo de planejamento da saúde será descendente e independente, desde o nível federal até o local, devendo, no entanto, ser ouvidas as respectivas conferências de saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recurso financeiro. Galera, presta atenção. O processo do planejamento, ele tem que ser ascendente. Ele começa lá nos municípios, no nível local, até chegar no nível federal. Então, eu digo que o planejamento do SUS, ele é ascendente do local ao federal e ele é integrado. Primeiro o município, depois o estado e aí, por fim, eu faço o planejamento nacional. Tranquilo? Beleza? Por fim, a letra E diz assim: o Conselho de Saúde é o órgão competente para dispor sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, RENAME, os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas. Gente, quem vai dispor sobre a RENAME não é o Conselho de Saúde, é o Ministério da Saúde. Você ouviu na letra A falar sobre RENASSES, que é a Relação Nacional de Ações e Serviços. E eu também tenho a RENAME, que é outra relação nacional, só que de medicamentos essenciais. Por ser uma relação nacional, ela é elaborada pelo Ministério da Saúde, ela é atualizada a cada 2 anos e ela é acompanhada de um formulário terapêutico nacional, ok? Então, questãozinha sobre decreto que trabalha as relações nacionais, trabalha a questão de conceito, que é porta de entrada, que é comissão intergestor. Então, em uma questão a gente consegue revisar vários pontos do decreto 7.508. Vamos para a próxima? Respira aí. Questão de número 8. Para ser instituída uma região de saúde, deve conter, no mínimo, ações e serviços de... Para que eu olhe para uma localidade e diga, esta é a primeira região de saúde, é a segunda, é a terceira. Para que eu olhe e diga, é uma região, quais são os serviços que eu preciso ter? Primeiro, o que é uma região? É o agrupamento, é a junção de cidades vizinhas, de municípios limítrofes, onde eu vou organizar as ações e serviços de saúde. Então, quando eu agrupo esses municípios limítrofes, eu tenho que oferecer os serviços de baixa, de média e de alta complexidade. Então, o que é preciso ter, no mínimo, para ser uma região? Vamos lá para a letra A? Ele diz assim, atenção primária, está correto. Atenção psicossocial, também está correto. Atenção ambulatorial especializada e hospitalar, correto. Vigilância sanitária, tudo certo, mas no final ele trouxe um errinho. Olha, no decreto ele coloca o termo vigilância em saúde. Então esse vigilância sanitária aí foi o erro da questão. Vamos para a letra B? A letra B diz assim, urgência e emergência, correto. Atenção psicossocial, correto. Vigilância sanitária, mais uma vez trouxe vigilância sanitária e você aprendeu que é vigilância em saúde. Letra C. A atenção primária, urgência e emergência. Atenção epidemiológica, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Tem um erro aí nessa questão. A atenção epidemiológica está errada. Não vou encontrar esse termo atenção epidemiológica. Letra D. Vigilância sanitária. Opa, vigilância sanitária você já viu que estava errado. O correto seria vigilância em saúde. Então vamos para a letra E. Atenção primária, certo. Urgência e emergência, correto. Atenção psicossocial, correto.
atenção ambulatorial especializada e hospitalar, vigilância em saúde. Então, veja, para ter uma região eu preciso atenção primária, atenção psicossocial, urgência e emergência, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e a vigilância em saúde. Isso é um mínimo para que se tenha uma região de saúde. Aprendeu? Já não esquece mais, né? Vamos para a nossa última questão. Eu sei que foi uma revisão que você conseguiu ver vários assuntos e vai deixar você com gostinho de quero mais, né? Então vamos para a 9ª questão. De acordo com a Lei 8.142, qual das alternativas a seguir não corresponde aos requisitos estabelecidos em lei para que os municípios e o Distrito Federal recebam os recursos? Preste atenção. Para município, estado, Distrito Federal receber recurso, existem alguns pré-requisitos. Janaína, qual é a lei que fala sobre isso? A Lei 8.142. Ela vai falar sobre a questão de financiamento e ela fala de participação popular. Para receber recurso, precisa de quê? Vamos lá para a alternativa A. Para receber recurso, eu preciso de um plano de saúde? Sim, eu preciso de um plano de saúde. Por que eu preciso desse plano? É no plano onde o gestor coloca as ações que ele vai desempenhar, o que ele irá fazer para que ele está solicitando o recurso. Letra B. Relatório de gestão que permita o controle de que trata o parágrafo 4 do artigo 33 da Lei 8.080/90. Olha só, eu preciso ter relatório de gestão? Preciso. Relatório de gestão é a minha prestação de conta. É onde eu vou dizer, olha, do recurso que eu recebi foi feito isso, isso e isso. Então eu preciso apresentar esse relatório de gestão. Letra C. Diretoria da Saúde com eleições feitas a cada 2 anos, com composição superior de profissionais da saúde. Não. Ele não pede, ele não vai dizer isso na Lei 8.142. Sabe o que é que eu preciso ter? Acompanhando, fiscalizando, vendo a questão econômica, vendo a questão financeira, eu preciso ter Conselho de Saúde. Então eu vou enviar o recurso e o Conselho de Saúde está ali fiscalizando e acompanhando. Eu preciso ter um Conselho de Saúde com composição paritária. Então essa diretoria aí está errada. Ele queria a afirmativa que estava errado, que não corresponde, o que não corresponde é a letra C. Na letra D ele diz Fundo de Saúde. Fundo de saúde, gente, é uma conta especial onde vai ser depositado o dinheiro da saúde. Então, eu preciso ter essa conta? Preciso, porque eu recebo o repasse direto. Sai lá do Ministério da Saúde para a cidade do interior que você pensar. Então, a gente chama isso de repasse fundo a fundo. Letra E diz Comissão de Elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salário, PCCS. Previsto um prazo de 2 anos para a sua implantação. Um dos requisitos para receber o recurso é a comissão para a elaboração do plano de carreira, cargos e salário. E é necessário ter esse prazo de 2 anos para a implantação. Gente, preste atenção também nesse prazo, porque em concurso já foi cobrado. Às vezes ele coloca 3 anos, 6 meses, 1 ano. Então, eu preciso ter a comissão para o plano de carreira, cargos e salário e o prazo para a implantação, que tem na Lei 8.142, é 2 anos. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de uma revisão. Nessa revisão, você conseguiu lembrar ou aprender a Lei 8.080, a Lei 8.142, Decreto 7.508, Resolução 453, artigos da Constituição, e isso é só aquele gostinho, isso é só o início. Nós teremos aula separada, onde a gente vai estar trabalhando a lei ponto a ponto, deixando a lei mais clara, mais fácil do entendimento, colocando questões sobre o assunto que está sendo aplicado. Então eu espero você nos próximos encontros. Boa sorte e vamos junto rumo à aprovação.